gente fala bastante, porque aqui no Manhã Bandeirantes a gente tem uma proposta de ouvir, de ter os nossos ouvintes conosco, com um olhar de repórter, falando da rua, do bairro, da cidade deles. Eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte: qual na sua avaliação, eu imagino que o senhor esteja rodando muito por São Paulo, né? Qual na sua avaliação hoje é o bairro em piores condições na cidade de São Paulo e o que o senhor faria especificamente nesse bairro para melhorar a condição dele? Depende do aspecto, né? Tem 96 distritos em São Paulo. Se for olhar para a segurança, hoje Pinheiros está liderando a insegurança na cidade de São Paulo. Você vai olhar para alguns lugares que nunca foram assistidos pelo poder público, tipo, eu fui numa favela, Travinhas, e perguntei para as pessoas: quantos anos vocês estão aqui enfiados dentro do esgoto? 30 anos, não tem um melhoramento ali da parte do poder público. Então, se você for olhar na Zona Oeste, o tempo de vida de uma pessoa está acima de 80 anos e alguém que está enfiado no esgoto não chega a 50. Aí você fala, dentro da mesma cidade, aí você tem que perguntar as proporções para as pessoas. São mais de 472 bairros, 96 distritos. Tem gente que está reclamando das filas em hospitais, né? Para fazer uma endoscopia hoje tem centenas de milhares de pessoas esperando há meses para fazer. Tem mais de 400 mil pessoas na cidade de São Paulo esperando isso. Então, não dá para te falar assim, ó, o tal lugar é pior por isso. Então, segurança aí é no distrito de Pinheiros. Você vai ali no Paraisópolis, tem gente que, para mim, tá? Na minha visão, eu vou bater nessa tecla bastante para todo político tomar vergonha na cara. Aquilo ali não é uma favela, aquilo ali é um campo de concentração para matar essas pessoas. Porque se você deixa essas pessoas ali naquela situação, dentro do esgoto, literalmente dentro do esgoto, sem nenhum melhoramento público, em nada, pessoas morando em casa de madeira. A sustentação da casa está fixada naquilo que há 30 anos atrás era um rio, agora virou um esgoto. E ninguém faz nada. Então, se você for olhar para essa pessoa, esse é o problema dela. Você vai olhar para outra ali em São Mateus que não consegue acesso ao hospital, é o problema dela. Você vai olhar no distrito de Pinheiros, é o lugar onde tem maior criminalidade. Cada ponto precisa ser atacado, porque o prefeito ele é um zelador da cidade. Ele não tem a polícia ostensiva, mas tem a guarda que tem que apoiar as pessoas. É um problema um pouco complexo. Agora, o eixo, né, que atrapalha demais São Paulo é a falta de oportunidade. A gente arrasta 3,5 milhões de pessoas da Zona Leste para o centro para fazer as baldeações, sendo que a gente poderia criar praças de empreendedorismo nesses locais. Então, se você visitar as favelas, você vai ver que o maior problema que tem generalizado é não ocupar as crianças com ensino, com profissões do futuro, com esporte. É a maior pedida de todas as mães que eu vi ali. Então, como é uma cidade grande, de 12 milhões de pessoas, não dá para falar assim, esse aqui é o lugar onde está com mais problema. Mas o senhor citou aí claramente Paraisópolis. Falo do centro, depois a gente vai falar um pouquinho do centro, mas citou claramente Paraisópolis. Então eu queria me ater a Paraisópolis. Ok, todos os problemas que o senhor coloca, eles são reais, né? As pessoas enfrentam esses problemas ali mesmo. Mas qual seria um plano de imersão de curto prazo para mitigar o problema ali de Paraisópolis? O que o senhor faria no curto prazo? Ou talvez essa fosse, já que é um dos piores pontos de São Paulo, do ponto de vista de condição de vida das pessoas, qual seria a sua primeira atitude ali em Paraisópolis? Mutirão. Se não tiver um mutirão daquelas pessoas, tem muitos jovens e alguns adultos que não têm profissão, não têm ocupação, não estão produzindo absolutamente nada. No mundo privado, eu falo bastante para as pessoas, você cria suas oportunidades, mas dos 12 milhões de pessoas que resolveram morar em São Paulo, que nasceram aqui, pelo menos 3 milhões e meio estão numa condição, até 4 milhões, numa situação de estar enfiado dentro de um esgoto. Mutirão de habitação, o senhor está falando. Mutirão, habitacional, a gente precisa reformar. Eu já comecei a sonhar algo que eu nunca imaginei, mas que vai ser realidade em 2025 em São Paulo. Nós vamos pintar essas favelas, nós vamos dar dignidade para esse povo. Agora, nada melhor que o próprio povo que está lá precisando de oportunidade, você imagina. A gente zerar a possibilidade de alguém morar numa casa de madeira, né? Não que a madeira seja ruim, mas se tiver, né, assim como nos Estados Unidos, dá para fazer uma super casa de madeira. Não é na ignorância a madeira, mas é a própria taipa. Eles estão ali com o resto de material de construção. E se tiver uma chuva, acaba a dignidade da pessoa. Mas verticalização não é uma opção que está... Nas favelas não é o que está no seu... Não, a gente só precisa urbanizar. Se as pessoas entenderem que o mutirão tem um segundo passo ainda, que é o voluntariado. Tem muitas empresas que, se vê o trabalho sério,
vai querer ajudar. Não é só entrar e gastar o dinheiro público, porque o dinheiro público já é destinado por lei, não dá para pegar. Já, apesar de ter um orçamento de 111 bilhões de reais, a cidade de São Paulo, que é o terceiro maior do Brasil, ganha de qualquer outro estado, menos São Paulo. Então tem um governo federal com caixa de trilhão, a gente tem o estado de São Paulo e tem a cidade de São Paulo. Só que a pessoa pensa, então o novo prefeito vai fazer o que ele quer, não faz, porque isso é vinculado por lei. Então a gente precisa de fazer coisas em que o governo não consegue fazer, vou falar da prefeitura especificamente, mas ela consegue... O governo ele não consegue fazer tudo que um governante quer, mas consegue apoiar em tudo. Então, a gente fazer esses mutirões, né? Eu ia falar revitalizar, mas não foi nem urbanizado. A gente... Eu mexo com loteamento no setor privado, a gente compra um terreno esperando em alguns anos esse terreno entrar na área urbana. Por mais que as favelas estejam na área urbana, nunca foram urbanizadas. Na Vila União, eu estive numa favela ali na Zona Leste, a Vila União, eu falei, o que é a principal coisa que vocês estão pedindo? Não, a gente quer energia. Eu falei, energia? Por que não consegue trazer energia? Porque não tem a guia da calçada. Poxa, mano, faltando a guia da calçada... Falta a regularização dos imóveis. Não, já chegou a água. Já tá, né, tá liberando para cada um a água, só que a energia... não vai chegar, porque não vai pôr o poste, porque não tem a guia. Eu falei, cara, isso aqui é um mutirão. Eu comecei a perguntar para as pessoas, vocês topariam ajudar a fazer isso? Na hora, eu falei, cara, qual que é a lógica de não estar rodando mutirões? São milhões de pessoas que estão desocupadas, precisando de ajuda, precisando de uma ocupação, de fato, para resolver o problema. É aquele modelo do ex-governador Mário Covas, de mutirão. Mário Covas, Iris Rezende Machado e pessoas em toda a história da humanidade que conseguiram mudar uma era, né? A gente tem milhões de pessoas aqui que estão a fim de ajudar. Só que se você tem um político que ele só pensa em contrato, não, a gente vai abrir mais uma licitação, não, vamos esperar a previsão no orçamento. É o que eu falo, se tiver um político à disposição para ajudar, e eu comprei esse problema como meu. Se as pessoas falarem, a gente não quer o Marçal para prefeito de São Paulo, eu vou ajudar do mesmo jeito. Eu tenho falado isso e alto e bom som, se vocês puderem transmitir isso para todo mundo que mora nessa cidade, as comunidades que deixarem eu entrar, e dependendo do resultado de outubro, eu vou ajudar. Eu estou fazendo isso na África, desde 2019. Eu peguei uma comunidade lá que só tinha água, tinha um poço furado, lá em Angola, e eu falei, eu só saio daqui depois de pôr a última família na última casa. Quem estiver assistindo, vai no YouTube, escreve Pablo Marçal Kamizungu, ou Angola, que você vai ver. A questão é que o senhor vai ter que enfrentar ali, e a gente deixa para daqui a pouco para falar disso, que o Vitor Lupato tem uma pergunta para o senhor, mas a questão que a gente vai ter que enfrentar ali é a questão, voltando à segurança, a questão do crime organizado. Sim.